Fala pessoal, bom dia a todos. Eu sou o professor mecânico parceiro, dando sequência à nossa videoaula do nosso curso de injeção eletrônica. No vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de estar explicando para vocês, certo? Como fazer o diagnóstico dos códigos de erros relacionados, certo, à falha de cilindro no motor do carro. Como esses códigos são gerados, como você faz o diagnóstico sem trocar peça à toa, qual o passo a passo, como eu aplico isso no meu dia a dia. Vou estar mostrando para vocês aqui agora, mostrar para vocês as principais causas também. Seja bem-vindo, sou o professor mecânico parceiro, vamos lá. Pessoal, veja bem, quando você pega o motor do carro falhando, luz da injeção acesa, você entra com o scanner, quando é uma falha de cilindro, ou seja, um dos cilindros estão falhando, ele vai te dar um desses famosos códigos aqui, ó. P0300 falha nos múltiplos cilindros, P0301 falha no primeiro cilindro, P0302 falha no segundo, P0303 e por aí vai. Terceiro, quarto, se o carro tiver mais cilindro, vai P0305, P0306, por aí vai. Isso aqui, pessoal, a central detecta que um desses cilindros aqui não está queimando legal. Opa, a central detectou que o segundo cilindro não está funcionando bem. Opa, ela vai acender a luz e vai dar o P0302 para você fazer o que? Iniciar um passo a passo diagnóstico para ver por que esse cilindro aqui não está queimando. No dia a dia da oficina, pessoal, a causa mais comum que eu pego, certo? Está aqui na minha mão. Aqui na minha mão. Essas três peças aqui é o que eu mais pego no dia a dia. Primeiro passo seria o que? Vela de ignição. Tira as 4 velas e compara. Opa, a do segundo não está legal. Você já acende uma luz ali sobre ela. Depois da vela, você vai ter o quê? Quem manda faísca para a vela? A vela é o componente que solta a faísca dentro do cilindro. Só que ela recebe a vela recebe a faísca desse componente, que seria a bobina de ignição. Existem vários modelos de bobina. Eu peguei um dos modelos mais modernos, chamado bobina independente, é uma por cilindro. Ou seja, uma bobina ruim no segundo cilindro vai causar essa falha também. Adiantando o vídeo, como que eu faço o teste, certo, de uma bobina de ignição lá no dia a dia? Está corrido, esse motor usa uma bobina por cilindro, estou desconfiado que é a bobina, porque eu olhei a vela, as 4 velas estão igual. Opa, como que eu desconfio que é a bobina? Como eu faço um teste simples? Pega do segundo cilindro, coloca no terceiro, ou coloca no quarto, coloca ali no terceiro cilindro, monta o carro, apaga o erro, coloca para funcionar, acende a luz e me fala, e me aparece o código, falha no terceiro cilindro. Qual é a causa do problema, galera? Confirmado com muita eficácia, bobina de ignição ruim. Isso é um teste muito simples que você faz com muita, vamos falar assim, com muita certeza que ela está ruim. Aí você condena assim, sem medo, opa, bobina de ignição, pode trocar que resolve. Eu costumo dividir esse código, pessoal, certo? Eu costumo dividir o diagnóstico desse código em duas partes, certo? Sim, duas partes. O que seriam as duas partes? Primeiro seriam as peças elétricas, ou seja, para o motor funcional tem as peças elétricas, que seria o quê? Vela de ignição, cabo de vela, bobina, igual eu citei para vocês, bico injetor e fiação também, certo? No último caso, central não é muito comum, mas acontece, não é muito difícil. Eu dividi em duas partes, peças elétricas, seriam essas peças elétricas que fazem o motor do carro funcionar, certo? E também, pessoal, parte mecânica, isso aqui eu não desconsidero, porque parte mecânica também gera esses códigos aqui. Um exemplo que eu pego no dia a dia muito, isso acontece também. O cara chega, já troquei bobina, já troquei bico, cabo, vela, ninguém resolveu os códigos. Cara, isso você mata rápido. Você pode mata rápido que eu falo, você consegue diagnosticar rápido. Uma pergunta simples. Você analisou o cilindro medindo a compressão do cilindro? Opa, um teste simples que você faz no dia a dia da oficina. Isso eu faço todo dia. Tirou a vela, coloca o manômetro, mede a compressão do cilindro, compara os 4.
Opa, eu tô 3 cilindros, tá dando 160 PSI e o cilindro tá falhando, um exemplo, P0302, segundo cilindro, tá falhando e tá com 95 PSI de compressão, ou seja, tá com baixa compressão, meu amigo. Você pode trocar isso tudo aqui que você não vai resolver a falha. Você mediu a compressão, opa, medi, tá baixa, tá aí o defeito, lá para dentro. Mas o que é? Vamos fazer o segundo teste. Aqui no canal tem vídeo mostrando teste de compressão, teste de vazão. Vamos fazer o teste de vazão. Fizemos o teste de vazão, segundo cilindro perdendo vazão. Não está vedando, os outros cilindros estão perfeitos, esse aqui não está não. Ou seja, isso a gente pega no dia a dia também. O que gera essa perda de vazão? Uma válvula com a vedação ruim. Isso é muito comum, vai carbonizando a válvula do cabeçote. Perde vazão por ela, o cilindro falha. Isso é muito comum, a junta do cabeçote queimada, às vezes queima a junta entre cilindros, entendeu? Pode acontecer também, um caso extremo, um pistão quebrado, entendeu? Ou seja, parte mecânica também gera os códigos de falha de cilindro, entendeu? Eu recomendo você sempre começar, certo, o diagnóstico do mais fácil para o mais difícil. Tirar a vela de ignição normalmente, não em todos os carros, mas na maioria deles é o mais fácil, eu tiro a vela e faço uma análise. Passei o scanner, me deu falha no terceiro cilindro, vou fazer um teste comparativo, tirar as 4 velas e analisar. Opa, a do terceiro aqui tá com a coloração diferente, mas por que ela está diferente? Tem alguma coisa de errado aí. Vamos ver a bobina do terceiro? Vamos. Pegou a bobina do terceiro, colocou no segundo. Passou o defeito para o segundo. Opa, bobina. Ó, coloquei e passei para o segundo, não é bobina. O outro componente que eu pego muito no dia a dia, esse cara aqui, ó. Certo? Isso aqui é demais, galera. Bico injetor. Ainda mais que, um detalhe importante, hoje em dia os carros estão vindo muitos com injeção direta. Enquanto esse bico aqui da injeção convencional trabalhava com 4, 5 bar de pressão, esse aqui da injeção direta chega a trabalhar com 200 bar de pressão num carro flex. Ou seja, a chance desse cara aqui dar pau é grande. Mesmo sentido, pega o bico do terceiro que está falhando, muitas das vezes o bico já dá um pouco mais de trabalho você fazer, né? Mas tem que ser feito, né, galera? Pega o terceiro, põe no segundo, no primeiro, opa, passou a falhação para o primeiro, confirmou que o bico está ruim. Ah, é mais fácil eu medir a compressão já que eu estou sem a vela, antes de eu arrancar o bico. Eu também concordo. Muito mais fácil eu tirar o buraco da vela, colocar o manômetro e medir a compressão. No meu dia a dia eu aplico dessa forma. Ah, o bico dá mais trabalho, vou deixar por último para chegar no bico. Vou testar primeiro aqui a vela com a bobina. É válido? Cara, é válido. Vou trocar a bobina que é mais fácil, a vela. Por último eu parto para o bico, que é o mais trabalhoso, tem que arrancar a flauta. Pessoal, eu aplico isso no meu dia a dia dessa maneira, certo? Recomendo vocês também ter um passo a passo, certo? Desenvolva o seu passo a passo com base no estudo, entendeu? Tudo isso que eu falo para vocês está na literatura técnica de serviço. Recomendo vocês a ter isso em mente, porque pegou uma falha de cilindro, vai eliminando, opa, eliminei vela, eliminei bobina, opa, vou avaliar a parte mecânica, avalia a parte mecânica, você consegue resolver, galera. Esses códigos aqui é dia a dia da oficina, viu? Esses DTC eu pego todo dia na oficina, todo dia. E falo para vocês, galera, tem casos que é fácil? Sim, tem casos que é muito fácil. Pega uma bobina ali, uma bobina fácil de trocar, tranquilo. Tem casos que é muito difícil? Tem. Tem casos que eu tenho que abrir motor. Posto aí direto para vocês os vídeos. Pessoal, é um vídeo simples, espero ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês. Continue no nosso curso de injeção eletrônica aí, deixe seu comentário para nós, ele vira tema de aula, deixe sua sugestão do que nós podemos melhorar também, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço a todos aí que já participaram aí com nós aí, grande abraço a todos aí, valeu galera, até a próxima!